Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às frações, estudando agora operações com frações, multiplicação. Então, multiplicação é uma operação diferente da adição e da subtração. Portanto, se ela é diferente, o processo de resolução também é diferente, certo? Então, me acompanhem aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês primeiro como se multiplica um número natural por um número fracionário. E o que é um número natural? Natural são os números inteiros, certo? E número fracionário, até é bom aqui nós chamarmos a atenção que os números fracionários, eles pertencem a um conjunto diferente dos naturais. Ele chama conjunto dos números racionais, tá? Racionais. Por que racionais? Porque a gente raciocina e encontra o resultado. E os naturais são aqueles que nós naturalmente aprendemos a contar, certo? Bom, dando continuidade então. O exemplo que eu trouxe aqui é: quanto é o dobro de meia pizza? Bom, isso é uma coisa simples da gente pensar e resolver. Se eu tenho meia pizza e somar com meia pizza, eu vou encontrar o dobro, porque dobro é 2 vezes, certo? Então, meia pizza mais meia pizza me dá uma pizza inteira, certo? É 1. Mas como representar isso matematicamente? Como a gente falando, fica simples. Você pensa meia pizza mais meia pizza é uma pizza inteira. E como que a gente representa essa multiplicação? A gente faz 2 vezes 1/2, correto? Lembram que eu falei para vocês que quando não é fração, é um número natural, você coloca ele sobre 1, certo? 2 vezes 1/2, nós vamos simplesmente fazer 2 vezes 1, que é numerador vezes numerador. E isso vai dar 2, que é um novo numerador. E vamos pegar 1 vezes 2, que é o meu denominador, e vou multiplicar. 1 vezes 2, 2. Eu tenho então 2 meios. Vocês lembram que o traço da fração significa divisão? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 2. E nós sabemos que 2 dividido por 2 é igual a 1 inteiro, certo? Então, nós sabemos que ao multiplicar, nós teremos um número inteiro. E o exemplo da pizza fica simples, porque a gente consegue visualizar e dar essa resposta. E como que a gente vai fazer se são outros números diferentes? Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Agora eu quero chamar a atenção para vocês de uma outra coisa. Estão vendo essa seta? É porque é importante o que eu vou falar. Atenção! Em matemática, de, da ou do representa multiplicação. Vejam aqui, voltando à frase. Quanto é o dobro? Nós sabemos que é 2 vezes. De meia pizza. Esse de eu utilizo como uma multiplicação. Então, os termos de, da e do sempre em matemática vão representar multiplicação, certo? Vejam aqui o outro exemplo. Quanto é o dobro de 2/5 de uma barra de chocolate? Se eu pegar uma barra de chocolate, falei em 5, quintos, significa que ela está dividida em 5 partes. Então, aqui eu coloquei o desenho dela, dividido em 5 partes. Nós sabemos que cada partezinha das 5 é 1/5, correto? Se eu quero 2/5, então aqui, eu peguei 2 e mais 2. 2/5 mais 2/5, 4/5, correto? Nós aprendemos que para adicionar, quando os denominadores são iguais,
nós mantemos o denominador e somamos os numeradores. Só que nós podemos representar isso em forma de fração e multiplicação. Então, observe, eu tenho 2 vezes, porque é dobro novamente, 2 vezes 2/5. Coloque esse 2 inteiros sobre 1 e multiplica numerador com numerador, 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 5, 5. Então, toda vez que você for multiplicar um número natural, lembram o símbolo dos naturais? O símbolo dos naturais é um N, certo? Toda vez que você for representar um número, multiplicar um número natural por uma fração, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E verifica se é possível simplificar ou dividir. No primeiro, nós conseguimos dividir, 2 dividido por 2, que deu 1. Nesse aqui, 4 não divide por 5 exatamente, certo? Então, o que a gente faz? A gente verifica se dá para simplificar. 4 e 5, dá para simplificar? Não, porque eu já encontrei um número primo, que é o 5. E o 5 só divide por ele mesmo. Então, este é o resultado da minha multiplicação. 4/5, a mesma coisa que deu aqui. 1, a mesma coisa que deu aqui, 1, estão vendo? Então significa que a regra matemática está correta. E você não precisa fazer um desenho para demonstrar. Você aplica a regrinha matemática. Qual é a regrinha? Para multiplicar, multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador, ok? Vamos para outros exemplos. Eu vou trazer novamente aqui a regra da multiplicação com números naturais, tá? Então, nós temos aqui multiplicação de um número natural por uma fração. Escrevi a regrinha aqui, Primeiro, colocar o número natural com denominador igual a 1. Por quê? Porque ele é natural, então ele não tem denominador. Então, a primeira coisa que a gente faz, temos aqui 3 vezes 5 nonos. Então, você põe sobre 1, ok? Segundo, você multiplica numerador com numerador e multiplica denominador com denominador. E por último, você simplifica, se possível, o resultado. Então vamos lá. Primeiro passo, colocar o número inteiro sobre 1, colocamos. Multiplicamos agora numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 5 são 15. E 1 vezes 9, 9, ok? O que você vai fazer agora? Dá para dividir exatamente 15 por 9? Não. Se não dá para dividir exatamente, o que você faz? Tenta simplificar. Muitas vezes você não vai conseguir, mas se for possível, simplifica. 15 e 9, tem alguma tabuada que tem os dois ao mesmo tempo? Sim, a tabuada do 3. Então você simplifica numerador e denominador. Lembra que simplificar é dividir numerador e denominador por um mesmo número. Então, no caso, por 3. 15 dividido por 3 vai nos dar 5. E 9 dividido por 3, 3. Então, nós chegamos ao resultado. 3 vezes 5 nonos são 5 terços. Já simplificado, ok? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Vou pôr vários exemplos aqui, aumentando um pouquinho a dificuldade em cada um. Esse aqui é simples também. 5 vezes 6 décimos. Coloca sobre 1, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 6, 30. 1 vezes 10, 10. Analisa. 30 dá para dividir por 10? Lembrem que o traço da fração é divisão. Sim, então isso aqui não é uma fração. É uma fração aparente. Ela parece, mas não é. 30 dividido por 10 é igual a 3. Simplificada a fração. Então, 5 vezes 6 décimos dá 3 inteiros. Olha que interessante. Olhando aqui, a gente não imaginaria isso, né? Mas é isso mesmo. Vamos continuar agora? Aqui nós temos 3 quatorzeavos vezes 7 inteiros. O que eu vou fazer? Não importa se o inteiro está antes da fração ou se ele está depois, porque a
propriedade a multiplicação aceita a propriedade comutativa, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz ele estar na frente ou depois. Então, aqui coloca sobre 1, que é o primeiro passo, multiplica numerador com numerador, 3 vezes 7, 21. Multiplica denominador com denominador, 14 vezes 1, 14. E agora você analisa o número. 21 divide por 14? Não. Então, você tenta simplificar. Dá para simplificar 21 com 14? Pensa numa tabuada onde você tenha 21 e 14. Tem alguma tabuada que tem esses dois números? Se você pensou na tabuada do 7, beleza. 21 dividido por 7 e 14 dividido por 7. Lembrando que simplificar é dividir por um mesmo número, numerador e denominador. 21 dividido por 7 nos dá 3. E 14 dividido por 7, 2. E lembram que a gente analisa a fração após simplificar. 3 meios, dá para continuar simplificando? Não, porque tanto 3 quanto 2 são primos e só divide por ele mesmo. Portanto, 3 meios é o resultado final, ok? Vamos agora para o último exemplo dessas de multiplicação de fração por um número natural, ou vice-versa. Eu tenho aqui o número natural 12, tá? 12 que multiplica 1 inteiro e 4 sextos, ou seja, isso aqui é um número misto. Vocês lembram como é que se faz para transformar número misto em fração imprópria? Então, nós vamos aplicar a regrinha aqui, porque a gente nunca trabalha ele como número misto. Então, a primeira coisa, você transforma multiplicando o 6, que é o denominador, pela parte inteira, e somando esse resultado ao numerador. Então, nós vamos colocar também o 12 sobre 1 e vamos copiar aqui embaixo. Então, nós vamos ficar com 12 sobre 1 vezes 6 vezes 1, 6. 6 mais 4, 10. 10 é o nosso novo numerador e o denominador continua o mesmo. Lembram quando a gente transforma em número misto? Quem não lembra, a gente dá uma olhadinha na videoaula que fala sobre número misto, por favor. Ou volte nos exercícios para relembrar. Agora, nós temos então 12 inteiros vezes 10 sextos. E como que a gente faz isso? Da forma que nós comentamos antes. Nós multiplicamos numerador com numerador, ó, numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. E aqui embaixo também. Quanto é 12 vezes 10? 12 vezes 10 é simples fazer, ó. 12 vezes 1 é 12, acrescento 0. Então, você fica com 120 sobre 1 vezes 6, 6. Primeiro, você verifica se 120 divide por 6. Por quê? Porque o traço da fração representa a divisão. 12 dividido por 6 dá exato, então 120 dividido por 6 também vai dar. 12 dividido por 6 vai nos dar 2. Acrescento 0, ou seja, 20. Então, 120 dividido por 6 vai nos dar 20 inteiros. Observe, tivemos uma fração como resposta da primeira, um número inteiro como resposta da segunda, uma fração como resposta da terceira e um número inteiro como resposta da quarta. Então, gente, quando você multiplica um número inteiro, que é o natural, por uma fração, você pode ou obter frações ou obter números naturais, certo? Vamos agora continuar trabalhando multiplicação. Só que agora nós vamos ver multiplicação de fração por fração, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Primeiro eu vou mostrar a multiplicação através de desenhos. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Quanto é 3 quartos de 2 quintos? Lembrem que de, da ou do em matemática representa multiplicação. Então, eu pego 3 quartos de é vezes 2 quintos, certo? Aqui eu estou colocando um x, mas a gente sabe que a multiplicação é representada também por um ponto. A gente quase não utiliza mais o x a partir do 6º ano, mas se vocês verem um x como multiplicação, também é válido, ok?
Ele só não vai mais ser utilizado a partir do 6º ano, porque a gente utiliza o X como letras em alguns termos desconhecidos, ok? Então vamos lá. Então traduzindo, quanto é 3/4 de 2/5? 3/4 vezes 2/5. No desenho, observe, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes, ou seja, o denominador é 4. E 3 pintadas, 3/4 o desenho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o denominador é 5. E tenho 2 pintadas. Como que eu vou fazer para multiplicar uma pela outra? O que eu faço? Eu sobreponho uma na outra. Então, olhem elas sobrepostas, estão percebendo? A parte que tudo sobrepõe está pintada de uma cor diferente, percebem? Ó, aqui ficou o verdinho dessa, então não sobrepôs. Aqui ficou o laranjinha dessa, não sobrepôs. O único pedaço que está sobreposto é esse aqui, ó, que ficou marronzinho por causa da junção das duas cores. Vamos contar quantos quadradinhos tem ao todo. Ao todo, nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 5. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos 4 colunas, certo? Ó, então, 1, 2, 3, 4. 5 colunas, perdão. 1, 2, 3, 4 linhas. Como que eu sei quantos tem ao todo? Fazendo 5 vezes 4. E 5 vezes 4 nos dá 20. E isso vai como nosso denominador. E o denominador está aqui, ó, 20. Vamos contar agora quantas ficaram sobrepostas, ou seja, misturou as duas cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é o meu numerador. 6 vigésimos, ok? Agora, gente, se nós tivermos que fazer o desenho para mostrar cada multiplicação, isso é legal, mas demoraria muito. É legal porque a gente consegue visualizar a resposta, mas demoraria muito. Então, o que a gente pode fazer? Aplicar a regrinha anterior, que nós aprendemos que basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, observe. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 5, 20. Muito mais tranquilo. Mas não esqueçam, a gente tem que verificar o resultado para ver se dá para simplificar ou para dividir. No caso, 6 não divide por 20. Não, mas 6 e 20 podem ser simplificados. Por quanto? Se você pensou em 2, você pensou certo. Por quê? Porque 6 e 20 são números pares. Então, os 2 dividem por 2. Quanto é 6 dividido por 2? 3. E quanto é 20 dividido por 2? 10. Então, nós ficamos com 3 décimos. Ok? Isso simplificado. Essa seria a nossa resposta final, porque sempre a gente simplifica. Ok? Olha aqui, eu coloquei a regrinha novamente. Multiplicação de uma fração por outra fração. Não muda a regra. É a mesma do número natural por uma fração. Por que é a mesma? Porque o natural a gente não teve que transformar ele em fração, colocando sobre 1 para multiplicar? Então a regra continua a mesma. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E simplificar, se possível, o resultado. Beleza? Vou mostrar mais um através de desenhos. E depois a gente só vai treinar a regra, tá? Aqui eu tenho 1/2, ou meio, vezes 3/7. Quanto é 1/2 de 3/7? Lembrando que de, da e do em matemática é multiplicação, certo? Então, por isso que eu faço 1/2, o de eu transformo em multiplicação, aqui ó, e 3/7 eu copio. O desenho aqui está dividido em duas partes, onde uma está pintada. O outro está dividido em 7 partes. Vamos verificar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pinta 3. E todas do mesmo tamanho, certo? Para saber quanto fica, eu teria que sobrepor essa sobre essa. E o resultado é apenas onde vai ficar com as duas cores unidas, que formam uma terceira cor. Então, o que acontece? Olha aqui. Vocês estão vendo que aqui tem o verdinho dessa
ela sobrepôs a laranjinha que é meio, ó. Então o que aconteceu? Essa aqui ela era tudo compridinha assim, ó. Quando sobrepôs essa metade, cortou ao meio. E quantas partes então ficou a nova fração? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 7 colunas. Vamos ver quantas linhas? 1, 2. E eu tenho 2 linhas. Lembram como é que faz para saber quantos quadradinhos, no caso aqui são retângulos, ao todo? Eu faço 7 vezes 2. E 7 vezes 2 me dá 14. Olha o nosso denominador. 14. E quantas foram sobrepuseram na pintura? Só essa parte que ficou marronzinha, tá? 1, 2, 3. Então fica 3 14avos a resposta. Mas, para fazer desenho, além de tomar um tempo grande, é bastante complexo. Porque lembra que a gente tem que dividir em pedacinhos iguais. Então tem que ser tudo medido, tem que ser feito com régua. E isso dificulta muito. E nós demoraríamos muito para calcular. Então o que a gente faz? A gente aplica a regra. Você pega uma fração e multiplica pela outra fazendo numerador vezes o numerador, 1 vezes 3, que vai me dar 3. E 2 vezes 7, que vai me dar 14, ok? Então ficou 3 14avos. Não esquece de verificar se é possível dividir ou simplificar. 3 não dá para dividir por 14. Exatamente não. Daria 0, alguma coisa. Isso não é número... nós não estamos ainda trabalhando com os números decimais, ok? Então não dá uma divisão exata. 14 com 3 não dá nem para simplificar, porque não tem nenhuma tabuada que teria o 3 e o 14. Mesmo porque o 3 já é primo, né, gente? Só divide por ele mesmo. Então já está na forma reduzida 3 14avos. Ok? Muito bem. Vocês aprenderam então que para multiplicar frações, seja com número natural ou uma fração por outra, basta multiplicar numerador pelo numerador, denominador pelo denominador e, se possível, no final simplificar ou dividir. Agora, nós vamos dar continuidade vendo método prático para a multiplicação de frações. Gente, o que eu expliquei até agora, vocês já conheciam de séries anteriores. O que eu vou mostrar agora é a novidade que a gente deve utilizar para fazer os nossos cálculos. Vai ter gente dizendo assim, professora, mas eu acho mais fácil o primeiro. Ele é mais fácil até um determinado momento, porque quando a gente trabalhar com expressões numéricas, ele começa a complicar, porque o outro método, você trabalha com números grandes, e aqui você vai trabalhar sempre com números reduzidos. E o que é números reduzidos? Números simplificados. Sim, simplificados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ler a regrinha. Método prático para a multiplicação de frações. Primeiro, simplificar. Isso mesmo, gente. Antes, era a última coisa que a gente fazia, era simplificar. A gente não multiplicava numerador pelo numerador, denominador pelo denominador e no final simplificava? Pois é, aqui a primeira coisa que se faz é simplificar. Agora um detalhe, você só pode simplificar numerador com denominador. E aqui, ó, eu coloquei uma seta dizendo numerador com denominador ou em x. Eu já vou explicar essa em x. E depois que você simplifica, aí é que você vai fazer o segundo passo, que é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, que eu coloquei aqui o sorrisinho e aqui faz de conta que é a sobrancelha. Ok? É lógico que vocês não entenderam nada, né, gente? Eu não expliquei ainda. Calma, vocês vão adorar. Eu acho que é muito legal esse método. Espero que vocês gostem também. Vamos ver aqui. Olha só. Eu tenho aqui 3/4 de 2/5, ou 3/4 vezes 2/5, certo? Como que eu faria então? A primeira coisa, você vai simplificar, se possível, porque às vezes não é. Simplificar numerador pelo denominador. Então você olha, eu consigo simplificar 3 com 4? Não. Eu consigo simplificar 2 com 5? Não. Mas, se eu olhar
eu consigo simplificar o 2, que é esse numerador, com o denominador 4 da outra fração. Pode? Pode, gente. Tudo pode. E esse é o x, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, observe. Eu posso simplificar o 2 com o 4. Mas por que eu estou riscando? Prestem atenção. Porque ele deixa de ser 2 e deixa de ser 4. Quando eu olho para o 2 e para o 4, eu tenho que pensar, por quanto que eu poderia simplificá-los? Eu posso simplificar por 2, certo? Faz bem pequenininho esse número, tá? E esse aqui eu também divido por 2. Diz pra mim agora, quanto é 2 dividido por 2? Dizer, vocês não vão poder, né, gente? Só eu que tô aqui. Mas então eu digo pra vocês. 2 dividido por 2 dá 1. Coloque esse número aqui e detalhe, preste muita atenção, porque isso é mega importante. Coloca ele numa bolinha. E por que essa bolinha? Porque agora é ele que eu estou trabalhando. O outro está riscado. E a bolinha é só para chamar a atenção, para você não se perder no meio de tantos numerozinhos que vão aparecer. Eu digo que isso é uma bagunça organizada, gente. E a organização é a bolinha. Vamos lá. 4 dividido por 2. 2. Coloca na bolinha, porque ele não é mais 4. Entenderam por que eu risco? Porque ele deixa de ser 4 e passa a ser 2. O 2 deixou de ser 2 e passou a ser 1. Agora olha do outro lado. Eu posso simplificar o 3, que é numerador daqui, com o 5, que é denominador daqui? Aqui não. Então não tem problema. Você pode simplificar só 1. Agora, se você conseguisse, ó, ficaria o outro lado do x. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai usar outros exemplos, vocês vão entender melhor. Agora, como que você faz? Agora você aplica a segunda parte. Faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Quem é os seus novos numeradores? O 3 com o 1, porque agora quem vale é a bolinha. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 5, que é 10. 2 vezes 5, 10. E você ficou com 3 décimos. Ok? Entenderam? 3 décimos. Agora, gente, se vocês estão achando que... Será que tá certo? Verifica, dá para simplificar? Não dá. Dá para dividir? Não dá. Agora eu vou provar para vocês que isso é verdadeiro. Presta atenção. Vocês lembram do exemplo que eu dei no desenho? Olhem aqui, ó. Nós não tínhamos aqui, ó, 3 quartos vezes 2 quintos? E olha aqui, ó, 3 quartos vezes 2 quintos. Quanto que deu a resposta? 3 décimos. Olha ela aqui simplificada. 3 décimos. Então está certa a nossa resposta. E olha que rápido. 3 décimos, olha aqui, ó. Viu? Ficou igualzinha. Então, não é complicado, porque senão nós teríamos que fazer o desenho, teríamos que fazer a multiplicação depois e simplificar, né? Então, primeiro simplifica, depois multiplica. Eu costumo dizer assim, ó, simplifica, simplifica, multiplica, multiplica. Vamos guardando esses dizeres, porque daí quando a gente for multiplicar, a gente vai lembrar. Simplifica, simplifica, multiplica, multiplica. Por que simplifica, simplifica? Porque você pode simplificar apenas uma, que nem eu coloquei, ou você pode simplificar as duas em x, como eu estou colocando aqui. Essa aqui nós simplificamos assim, certo? Porque só deu para simplificar essas duas. Mas se por acaso der para simplificar essa aqui, fica um x, certo? Então eu digo assim, ó, simplifica, simplifica, e depois, ó, sorriso aqui, ó, sobrancelha, multiplica, multiplicar, certo? Beleza, vamos continuar o próximo exemplo. Gente, 3/14 vezes 7. 3/14 vezes 7, nós também já fizemos. E depois eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos. Então aqui, a primeira coisa é número natural, certo? Então coloca sobre 1. E agora você vai trabalhar, lembrando que pode simplificar numerador com denominador. E então, 3 dá para simplificar com 14? Por isso que eu coloco aqui, ó, tá vendo essa aqui? Ou esse com esse. Se não dá, você tenta em x. Então, 3 não dá para simplificar com 14.
7 com 1 também não adianta. Então, vou ver. 3 com 1 não dá. Mas e 14 com 7? Oh, yes! 14 com 7 pode. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir o 7 e o 14 por um mesmo número. E por quanto seria? Pelo próprio 7. Então, 14 deve ser pelo mesmo número, hein, gente? Senão não é simplificar. 7 dividido por 7, vai que vai 7, não é mais 7. Ele passa a ser agora 1. E põe na bolinha, porque é ele que está valendo. E quanto é 14 dividido por 7? 2. Põe na bolinha, porque é ele que está valendo. E risca o 14. O 14 não é mais parte do nosso cálculo, porque o que nós estamos fazendo é simplificar. E agora como é que a gente faz? Agora, o 3 e 1 nós já tínhamos visto que não dava. Então, multiplica, multiplica. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. 3 meios é o nosso resultado final. Então, o que a gente fez? A gente primeiro simplificou e depois multiplicou. Gente, eu dei esse exemplo lá quando eu expliquei para vocês os números naturais, multiplicando por natural. Então, olhem aqui. Eu vou até dobrar ela aqui para mostrar para vocês. Quando a gente trabalhou multiplicação por número natural, eu coloquei esse exemplo lá. Olha aqui, ó. 3 quatorzeavos vezes 7. 3 quatorzeavos vezes 7. Tinha dado quanto a resposta? 3 meios. E olha quanto deu agora. 3 meios. Então, a gente primeiro simplifica, depois multiplica. Aqui, o que a gente fez? Primeiro multiplicou e depois simplificou. Só que, embora seja simples, o resultado vai dar o mesmo. Quando nós trabalharmos expressões numéricas, esse método de primeiro multiplicar e depois simplificar, ele começa a trabalhar com números muito grandes. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve primeiro simplificar e depois multiplicar, ok? Então, essa é a aprendizagem do 6º ano. Porque no 5º, no 4º, vocês aprenderam só multiplica primeiro e depois simplifica. E agora a gente aprendeu esse novo, que é primeiro simplifica para depois multiplicar. Vamos ver esse exemplo aqui. 6 vezes 1 inteiro e 10 dozeavos. Primeira coisa, nós não podemos trabalhar porque o número aqui é um número misto. Então, a primeira coisa é transformar o número misto, tá? Transforma o número misto em fração imprópria. Como? Multiplica e soma. Lembram disso, né? Então, eu vou copiar aqui, ó. 6, já vou colocar sobre 1, para virar fração, né? Vezes, e aqui 12 vezes 1, 12. 12 mais 10, 22 dozeavos, ok? Ainda estou trabalhando o número natural. Então, o que eu faço? Coloca sobre 1 para poder transformá-lo em fração. E você vai tentar simplificar. 6 não dá para simplificar com 1, porque vai ficar a mesma coisa. O 22 dá para simplificar com 12. Ok, então você pode simplificar. Mas, e se você quiser simplificar o 6 com o 12, pode? Pode, lógico que pode. Então, o que você faz? Tanto faz, tá? Porque depois você vai ver que eu vou simplificar igual o que resultou. 6 e 12 fica um número bem bonito para simplificar. Por quê? Porque dá para dividir por 6 e aqui também. Então, eu divido 6 por 6, que me dá quanto? 1. Risca o 6, coloca na bolinha o resultado, que é 1. 12 dividido por 6, dá para simplificar, né? Fica 2 a divisão. E põe na bolinha, não esqueça de riscar o 12, porque ele não é mais 12, agora ele é 2. E aqui não é mais 6, é 1. Mas analisa, eu não tenho aqui 22 de numerador e 2 de denominador? Uau! Então eu posso também simplificar. Mas de novo, sim, quantas vezes você quiser. Ou melhor, quantas vezes for possível. Vamos lá. O 2, ele ainda divide por 2, certo? E o 22 também divide por 2. Então, simplifica de novo. Meu Deus, olha aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Mas eu risquei a bolinha, pode? Pode, gente. Vai ficar uma bagunça organizada. Calma lá. A organização é deixar bonitinho assim, ó, tá? Do lado.
E quanto é 22 dividido por 2? É 11. Então, o que você faz? Coloca o 11, põe dentro da bolinha. Então, o 22 não é mais 22, por isso tem que ser riscado. Ele passa a ser 11. E agora? Agora, a gente vai fazer o outro passo, que é... Não, tem mais alguém que dá para simplificar? 11 com 1 não dá. 1 com 1 não dá. Então, você faz 1 vezes 11 e 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 11? 11. E quanto é 1 vezes 1? 1. Muita atenção agora. Gente, traço da fração é divisão. Todos nós sabemos que um número dividido por 1 é o próprio número. Então, 11 dividido por 1 é igual a 11. Não pode deixar sobre 1. Se deixar sobre 1, eu vou achar que você não sabe quanto é 11 dividido por 1. Ou que você não sabe que o traço da fração é uma divisão. Então, você tem que finalizar, certo? 11 dividido por 1 é 11. Então, essa multiplicação de 6 vezes 1 inteiro e 10 dozeavos deu outro número inteiro, que é 11 inteiros, certo? Muito bom. Vamos lá, então, gente. Vou voltar para cá agora que eu vou fazer o D. O D, eu coloquei várias, no caso 3 frações, mas várias simplificações. Então, vamos acompanhar o que eu vou fazer aqui. Analisa. Primeiro você olha. 32 com 15 não dá para simplificar. 10 com 16 dá, mas não obrigatoriamente. E 7 com 9 não dá. Eu acho legal eu tentar simplificar aqui o 32 com o 16. Pensa comigo. 32 e 16 tem algo a ver um com o outro? Sim, porque 16 vezes 2 é 32. Então, vai ficar uma boa simplificação e eu vou optar por ela. Eu vou pegar o 16, vou dividir por ele mesmo, pelo próprio 16. E vou pegar o 32 e vou dividir por 16. Ele é numerador e esse é denominador. Então, eu vou simplificar esse com esse. 32 dividido por 16 é 2. Então, eu coloco 2 na bolinha. Risquei o 32, porque ele não é mais 32. 16 dividido por 16 vai dar 1. Risca o 16. Coloco 1 na bolinha. Ok? E agora, você vai analisar os outros. Ao analisar os outros, observa. Eu tenho 10 e 15 que também dá para simplificar. Por quanto? Se você pensou em 5, eu também pensei. Vamos lá. Se nós dividirmos o 10 por 5 e o 15 por 5, vejam que eu vou fazendo sempre ao mesmo tempo. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Então, ele deixa de ser 10 e passa a ser 2. Ele passa a ser 2. Por quê? Porque 10 dividido por 5 deu 2. E põe na bolinha, a gente não esquece. Risca 15 dividido por 5 é quanto? 15 dividido por 5 é 3. Coloca na bolinha. 3. Certo? Agora, vocês viram que forma o X? Ó, por isso que eu digo aqui, ó, o X. Tá vendo? Forma um Xzinho aqui, ó. Ó, essa caneta eu simplifiquei esses dois. E essa caneta eu simplifiquei esse. Por isso que, ó, ou simplifica assim, numerador com denominador, ou simplifica em X. Entenderam? Vamos lá. Agora, analisa o resto. Será que tem mais alguma que eu posso simplificar? Vamos ver. 7 com 9 não dá para simplificar assim, que seria esse formato aqui. Não dá. 2 com 9 não dá. Aqui também é 2, não vai dar. 7 com 3 também não dá. Então vai ficar assim mesmo. O que você vai fazer? Multiplica numerador com numeradores. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Agora, 3 vezes 1, 3. Não esquece desse aqui, ó. 3 vezes 9, denominador, 27. 28, 27 avos dá para simplificar? Não. Então, este é o nosso resultado final, ok? Então, ó, fica essa baguncinha, tá? Essa bagunça organizada, hein, gente? Tem que organizar. Por isso que você tem que fazer as coisas com espaço. Não vai querer fazer uma questão dessas com um espaço pequenininho, como fazer na apostila. Faz no caderno e deixa espaço para você poder trabalhar, tá bom? Vamos lá.
Agora aqui, gente, nós temos aqui 6/14 vezes 2/4 vezes 2 inteiros e 2 sextos. Estão vendo o número misto? Não pode trabalhar antes de transformar. Então a primeira coisa transforma, multiplica e soma, certo? Como nós fizemos os outros, ó, transformar, tá? Nós vamos transformar o número misto em fração imprópria. Como nós vamos transformar, eu vou copiar as frações que eu tinha. Então, 6/14 vezes 2/4, deixa um pouquinho de espaço, não faz muito grudadinho não. Vezes, e agora vamos ver quanto vai dar essa daqui. Nós já sabemos que o denominador dela permanece, né? Então fica 6. E vamos trabalhar. 6 vezes 2, 12. 12 mais 2, 14 sextos, ok? O que você faz agora? Agora você vai observar as 3 frações que você tem e tentar simplificá-las antes de multiplicar. Porque você já imaginou você fazer 6 vezes 2 dá 12 e 12 vezes 14 vai dar um número muito grande. Então por isso que a gente simplifica antes. Aqui ó, 14 vezes 4 e vezes 6 fica números enormes. Se a gente deixar para simplificar no final, você vai trabalhar com números muito grandes e a simplificação se torna muito mais difícil. Se você simplificar antes, você já sai com o resultado pronto, olha aqui, ó. Só não pode esquecer das bolinhas, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui primeiro. Se eu quisesse, eu poderia fazer nesse sentido aqui, ó, que é essa seta. 6 e 14 dá para simplificar. 2 e 4 dá para simplificar. E 14 e 6 dá para simplificar. Mas se você preferir simplificar em x, eu vou mostrar para vocês como fica legal. E olhem o que eu vou mostrar para vocês. Aqui você pode fazer quem você quiser, com quem você quiser, desde que você respeite simplificar numerador com denominador, tá? Você não pode simplificar numerador com numerador, que vai dar errado, e nem denominador com denominador, que vai dar errado. Só podemos simplificar numerador com denominador. Então, olhem aqui, gente, que legal! Ó, 6 é numerador e 6 é denominador. Pode uma ponta com a outra? Pode. Então, vamos lá. 6 divide por 6 e 6 divide por 6. Ó que 10. Quanto é 6 dividido por 6? 1. Põe na bolinha. 6 dividido por 6. 1. Põe na bolinha. Se eu posso, eu tenho 14 e 14. Mas então, vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Ó, 14 com 14. Divide por 14. Divide por 14. 14 dividido por 14 passa a ser 1. E 14 dividido por 14 passa a ser 1. Risca ele e põe na bolinha a resposta, gente. A bolinha tá gritando para você. Eu é que sou a resposta da vez. Entende? Então, a bolinha é para isso. É para você não esquecer de que é ela que você está trabalhando. E agora? 2 e 4. Sobrou ele sozinho ali no meio? Agora, então, eu vou usar esse sentido aqui, ó. Numerador com denominador. Então, eu vou simplificar o 2 e o 4 por 2, porque ambos dividem por 2. São pares. Quanto é 2 dividido por 2? Risca, passa a ser 1. E quanto é 4 dividido por 2? Risca, ele passa a ser 2, porque 4 dividido por 2 é 2. E agora? Olha quanta bolinha, fica até bonitinho, eu acho. É uma bagunça organizada. Como é que a gente faz agora? Agora a gente vem multiplicando. Dá mais uma olhadinha, pode ter ficado na bolinha algum que desse para simplificar. Nesse caso não, porque ó, ficou 1, não dá mais que isso. E aqui 1, 2, 1, não vai dar. Então o que a gente faz? Multiplica numeradores com numeradores. Ó, 1 vezes 1 vezes 1, 1. E aqui, denominadores com denominadores. Então aqui vai ficar 1 vezes 2 vezes 1. Coloca como denominador. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Gente, vocês acreditam que todos esses números grandes resultaram em 1/2? Que legal! A gente conseguiu simplificar tanto. Vocês viram como é legal? Então é isso. Vocês vão ter que fazer bolinhas e lembrar que as bolinhas equivalem depois de simplificadas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Mas eu ainda tenho mais uns exemplos e vamos trabalhar agora com expressões numéricas, que foi a parte que eu falei que se nós não simplificarmos antes, começa a crescer muito os valores. E o que são expressões numéricas? Quando a gente envolve mais do que uma operação.
E como nós já aprendemos adição e subtração, nós vamos agora trabalhar com expressões numéricas envolvendo 3 operações: adição, subtração e multiplicação, ok? Conforme a gente for aprendendo as operações, eu vou incluindo elas nas expressões, ok? Então vamos lá. Lembrando que para resolver expressões numéricas, seja com frações ou com números inteiros, a gente tem que seguir essas regras aqui. Sinais de associação. O que são sinais de associação? São sinais que associam, que agrupam algo. E os sinais de associação são os parênteses, os colchetes e as chaves, tá? Primeiro lugar que nós devemos obedecer, os parênteses. Ele é o chefe maior de tudo, gente, é o mandão. Se você vê um parênteses, obedece ele, tá? Então, parênteses. Depois que eu resolver tudo que estiver dentro, sempre eu resolvo o que está dentro deles, tá? Dentro. Então, o que eu faço? Eu resolvo depois os colchetes. Depois que eu resolvi os colchetes, é que eu vou resolver as chaves. As chaves são as últimas a serem resolvidas. E com relação às operações, porque dentro deles a gente tem operações, ou então elas estão soltas e eles nem aparecem. Então aqui, operações, nós devemos obedecer primeiro a multiplicação. Mas por que primeiro? Porque nós só aprendemos 3 por enquanto com frações, lembram disso? Então, por enquanto, quem está mandando nelas é a multiplicação. Mas logo, logo nós veremos que vai entrar outras operações, tá? Então aqui, por enquanto, primeiro multiplicação e em segundo lugar adição e subtração. Só que como adição e subtração são duas, é na ordem que aparece. Por que na ordem que aparece? Significa, se vier primeiro a subtração, então você obedece ela primeiro, para depois a adição. A força delas, gente, é a mesma. Então, se elas têm a mesma força, eu obedeço a ordem que aparece, certo? Vamos lá, vamos para os exemplos. Aqui os exemplos. Nesse exemplo eu tenho 2/3, sempre olha tudo antes de começar. 2/3 vezes 3/4 somado com 1/6 vezes 6/5. Gente, não tem parênteses, colchetes e chaves, mas é uma expressão. Então tem que obedecer às operações. Quem eu devo fazer primeiro? Multiplicação. Então, analisa onde estão as multiplicações. Multiplicação eu tenho aqui e eu tenho aqui. Só que eu vou aplicar a regra de multiplicação. E a regra de multiplicação diz que eu simplifico para depois multiplicar. Simplifica, simplifica, multiplica, multiplica. Então vamos lá. Eu posso simplificar, olha o 3 com o 3, que lindinho 3 com 3. É legal porque quando é o próprio número, você divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1, risca o 3, e 3 dividido por 3 vai dar 1. E quando dá 1, já tá não dá mais para passar do que 1, né, gente? Porque 1 já é o menor número. Porque a gente não está considerando do zero aqui. Agora, se eu for analisar 2 e 4, também dá para simplificar por 2. E aqui, por 2. 2 dividido por 2 me dá 1. Põe na bolinha. E 4 dividido por 2 me dá 2. Põe na bolinha. E lembra, você está trabalhando agora com as bolinhas. Porque os números se transformaram em outros simplificados. Então agora multiplica. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Olha, isso aqui eu transformei em um meio. Estão vendo? Já está simplificado. Copia o sinal de adição. E agora você vai olhar as outras duas frações. 1/6 e 6/5. Olha o 6 aqui, eu gritando para você. Dizendo assim, ó, eu aí. Então olha aqui, ó. Simplifica o 6 e o 6 pelo próprio 6. Quanto é 6 dividido por 6? Risca e coloca na bolinha o resultado, que é 1. Quanto é 6 dividido por 6? 1. Põe na bolinha, não esquece que você vai trabalhar com a bolinha. Agora, dá para simplificar 1 com 5? Não. Então o que eu faço? Não simplifica, né? Então vamos lá. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 5, 5. Deixa eu colocar aqui então. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 5, 5. Ó, você saiu direto daqui para isso aqui. Viu como reduz rapidamente? Mas porque a gente está primeiro simplificando para depois multiplicar. Agora, gente, observa aqui. Eu caí numa adição. Se eu cair numa adição, lembram da frase anterior?
Só e somente só em adição e subtração de frações calculamos o MMC. Só e somente só MMC para adição e subtração. Então, adição de frações MMC dos denominadores. Se eles não forem iguais, né, gente? Nesse caso, são diferentes. Então, abre aquele sorriso lindo e vai calcular o MMC. Nós já calculamos muitas vezes o MMC entre 2 e 5. E lembram que eu falei para vocês que se o número for primo, basta multiplicá-los? 2 e 5 são primos. Então, nem perde tempo. Vai lá e coloca a multiplicação deles, que é 10. O que eu faço com esse 10? Não pode esquecer essa parte, tá, gente? 10 divide pelo anterior, pelos denominadores anteriores. 10 dividido por 2 dá 5. Põe esse 5 lá em cima. 10 dividido por 5 dá 2. Põe o 2 em cima. E o que eu faço agora? Multiplico. 5 vezes 1, 5. Então, estou modificando o meu numerador. Mais 2 vezes 1, 2. E agora? Agora é só somar 5 mais 2. 5 mais 2, 7 décimos. E você olha para ver se por acaso não dá para simplificar novamente. 7 com 10 dá para simplificar? Não, 7 é primo. Então, este já é o resultado final. E olha, nós fizemos em 1, 2, 3 etapas. Lógico que considerando tudo isso daqui que a gente fez antes, ok? Agora eu trouxe uma bem cheia de detalhes, né? Do simples para o complexo. Vamos lá. Mas não significa que porque tem muita coisa ela seja difícil. Eu costumo dizer que não é difícil, é trabalhoso. Trabalho dá? Com certeza dá. Mas se você souber aplicar as regras, vai ficar tranquilo para você. Então aqui, a primeira coisa, número natural, já põe ele sobre 1. Olha tudo. Analisa toda ela, do começo ao fim. Pode olhar dentro da chave, pode olhar dentro do colchete e pode olhar dentro do parênteses, certo? Eu olho tudo para ver o que eu já posso ir adiantando, para não ficar carregando peso desnecessariamente. Então aqui, ó, já vi que eu tenho um número misto. Esse número misto, vou ter que resolver. Então resolve logo. Para que levar ele até o fim? Ah, mas ele está na chave. Não tem problema, já resolve ele. Então aqui, ó, multiplica e soma. Então isso aqui, ó, nós já vamos fazer. Marca que você vai fazer. 12 vigésimos. Aqui não dá, então deixa. E aqui, 1/2 mais 3/4. Opa! Parênteses eu tenho que obedecer primeiro. Lembram, ó? Parênteses, ele é parênteses. Isso eu vou ter que fazer. E o que eu faço numa adição de frações quando os denominadores são diferentes? MMC. Já marca o que você vai fazer, que daí você vai trabalhando. E se você tiver que dar uma saidinha rápida, quando você volta, você lembra de novo. Ok? Vamos lá. Então, copia 1 sobre 1. Gente, sempre copiando toda ela abaixo, tá? Mais, abre chaves. E aqui você já faz 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15 quartos, ó. E ele vai continuar sendo, porque ele é a mesma coisa, não é? Só resolver o número misto, que já é um passo a mais. Coloco o colchete, menos, né? 12 vigésimos. E vezes, mantenho parênteses, porque você ainda não resolveu. Então, você só vai tirar do parênteses quando tornar um único número. MMC entre 2 e 4, nós já calculamos várias vezes e sabemos que é o 4. Não esquece que ele vai dividir pelos denominadores anteriores e multiplicar o resultado pelos numeradores. 4 dividido por 2 dá 2, põe lá em cima. 4 dividido por 4 dá 1, põe aqui em cima. E agora vem multiplicando. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 3, 3. Fechou parênteses, fecha colchete, fecha chaves e vamos continuar na linha de baixo. Antes de nós continuarmos, analisa o que você tem. Verifica o que você pode resolver. E nesse caso, não dá para fazer nada por enquanto nessas 3 frações. Então, eu vou ter que resolver apenas o parênteses. Portanto, sem preguiça, vou copiar tudo até chegar ali. Então, 1 sobre 1 mais, abre chaves, 15 quartos menos, abre colchete, 12 vigésimos vezes. Quanto é 2 mais 3? 5.
e mantenho o denominador 4. E preciso do parênteses? Não mais, porque eu já tornei uma única fração. Olha aqui, ó. O 12 estava aqui, ó, e isso aqui ficou uma fração. Se isso ficou uma fração, então não precisa mais de parênteses, porque você tem que ir eliminando, by parênteses. Então, depois do parênteses, o que vinha? Colchete, e depois do colchete, chaves, e depois da chave, igual. Vamos continuar? Agora você analisa. Sabemos que aqui não dá para fazer nada, por enquanto, nem aqui. Então, nós vamos ter que obedecer, segundo lugar, colchetes. Então, dentro do colchete é o que eu vou fazer. Vou resolver isso daqui. Só que aqui dentro eu tenho uma multiplicação. Lembra? Multiplicação? Simplifica, simplifica, multiplica, multiplica. Então, primeiro simplificar para depois multiplicar. Senão você vai estar trabalhando com números muito grandes, o que não é legal. Então, 12 com 20 dá para simplificar. 5 com 4 não dá. Mas dá para simplificar 12 com 4 e 5 com 20. Ah, então você simplificar em x. 12 e 4, por quanto eu posso simplificar? Pelo próprio 4. Então, divido por 4. Quanto é 12 dividido por 4? 3. Risca e coloca 3. Não esquece da bolinha que é para chamar a atenção. 4 dividido por 4, 1. Risca o 4, põe na bolinha o seu novo resultado. E 5 e 20 também dá para simplificar. Por quanto? Pelo próprio 5. Então, divido por 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Risca o 5 e põe na bolinha o 1. E quanto é 20 dividido por 5? 4. Põe na bolinha o 4. E agora sim você pode multiplicar. Mas dá uma olhada, dá para simplificar o 3 com o 4? Não, se desse você simplificaria, ok? Mas não dá. Então você vai fazer multiplica, multiplica, que é numerador com numerador, denominador com denominador. Mas antes você tem que copiar o que tinha ali. 1 sobre 1, mais, abre chaves, 15 quartos, menos, agora você vai colocar colchete? Não, porque já vai tornar um só número, não precisa mais do colchete. Ai, 1 a menos, né, gente? Vamos lá, 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 1, 4. Eliminei o colchete, by colchete. Pego a chave lá, ó. Chave, e agora eu continuo aqui, igual. Gente, agora quem manda em terceiro lugar, as chaves. Então, o que eu vou fazer? O que está dentro das chaves. E dentro das chaves, eu tenho uma subtração. E subtração pede o quê? MMC, se forem diferentes. E aqui, os denominadores, né? E aqui o que acontece? Os denominadores são iguais. Ah, ficou muito fácil. Quando os denominadores são iguais, você mantém e trabalha os numeradores. Então, vamos lá. Vai ficar 1 sobre 1 mais, não precisa mais deixar, porque vai tornar uma só fração. Quanto é 15 menos 3? 12 e mantém o denominador 4. Ok? Gente, eu não sei se vocês viram o que eu estou vendo aqui. Olhem só o que eu estou vendo. 1 a gente colocou sobre 1 porque ele era natural. Mas e olhem aqui, 12. O traço da fração da divisão, quanto é 12 dividido por 4? 3. Então ele é natural também. Se ele é natural, fica muito mais fácil. Então resolve isso, que é a fração, resolve isso e transforma em número natural. Porque 1 sobre 1 é quanto? 1 sobre 1 é igual a 1. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Olha aí, não precisa nem fazer o MMC mais. Porque senão você teria que fazer o MMC, dividir e multiplicar. Gente, se você fizer o MMC, dividir e multiplicar, vai dar certo também, tá? Porque no final você vai encontrar a mesma coisa que eu vou encontrar. Só que eu já vi, eu tinha colocado aqui somente porque ele era natural e precisava de um denominador. Mas quando eu percebi que o 12 divide por 4, então eu já coloco aqui, ó, 1 dividido por 1 dá 1. E 12 dividido por 4 dá 3. Quanto é 1 mais 3? 4. Olha só que doido. Eram tudo frações e virou um número inteiro, 4. Pode? Lógico que pode. Está muito correta a resposta. Ok, gente? Então é isso por hoje. Bons estudos, assistam a videoaula, voltem quantas vezes precisar para ver qualquer dúvida que vocês tenham. Tchau, tchau, até a próxima.